Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Ribeiro, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo eu irei falar sobre raiz enésima de um número real. Então observem, aqui nós temos raiz cúbica de 8 igual a 2. Aqui o número 3, esse número pequeno que fica dentro dessa parte do radical, a gente chama de índice. Esse número 8 que fica embaixo do radical, a gente chama de radicando. O resultado a gente chama de raiz, ok? Bom, vamos ver aqui o primeiro caso de raiz enésima, uma raiz qualquer, né? Esse primeiro caso, quando o índice é par. Então, dentro dessa condição, com o índice par, nós temos com radicando positivo e com radicando negativo. Vamos ver então com o radicando positivo. Aqui o radicando positivo, o índice par, quando não tem aqui nenhum número, fica subentendido que aqui tem o 2, certo? Então, a raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 ao quadrado é 36, né? Esse número 2 aqui, certo? Se a raiz é quadrada, eu tenho que encontrar um número que é elevado ao quadrado desse número que está aqui dentro. Certo? Então, o número 6 ao quadrado ele dá 36, que é esse número que está aqui. Ok? Agora, o número 28,09, ele não é um número fechado, é um número decimal, certo? Mas, se fizermos aqui a multiplicação pelo método de tentativa, né? Se eu fizer a multiplicação de 5,1, vai dar 26,01. Aqui eu pulei o 5,2 e já tentei o 5,3 e encontrei 28,09. Portanto, a raiz quadrada de 28,09 é 5,3, porque o 5,3 elevado a 2 dá 28,09, como foi dito no item anterior, né? Tem que encontrar um número que é elevado a esse número aqui, ao índice, né? E ele resulte no valor do radicando. Agora o número 64, certo? A raiz sexta de 64. Como encontrar? Bom, um dos métodos para encontrar a raiz é fazendo a decomposição em fatores primos. Aqui eu coloco 64, coloco aqui a barra horizontal, aliás, desculpe, a barra vertical, certo? E vamos fazer a decomposição, certo? O número 64 é divisível por 2, que é o primeiro número primo, que dá 32. O número 32 ainda é divisível por 2, que dá 16. O 16 ainda é divisível por 2, que dá 8. O 8 ainda é divisível por 2, que dá 4. O número 4 ainda é divisível por 2, que dá 2. E o número 2 ainda é divisível por 2, que dá 1. Certo? Então, aqui observe, o número 2 se repetiu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é bom porque aqui nós temos o expoente. Aliás, desculpa, aqui nós temos o índice 6. Então, esse número aqui se repetiu 6 vezes. Então, nós encontramos a raiz sexta de 64, que é o número 2. Porque esse número elevado a 6, né, que é esse número aqui do índice, dá 64. Ok? Agora, a raiz oitava de 256. Fazendo também a decomposição em fatores primos do número 256, certo? Que fazendo 256, que dá por 2, que dá 128. O 128 dá por 2, que dá 64. 64 por 2, que dá 32. 32 por 2, que dá 16. 16 por 2, que dá 8. 8 por 2, que dá 4. 4 por 2, que dá 2. E 2 por 2, que dá 1. Aqui observe que o número 2 se repetiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele se repetiu 8 vezes, então isso é ótimo.
nós encontramos a raiz oitava de 256, certo? Porque o número 2, por que é o número 2? Porque o número 2 elevado a 8 dá 256, certo? Muito bem. Ainda continuando no primeiro caso, agora com o radicando negativo, certo, pessoal? Quando o radicando é negativo, mais o índice é par. Fazendo a decomposição do número 256, eu vou encontrar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou encontrar o 2 repetido 8 vezes, mas tem um problema. Quando vou elevar esse número a 8, ele não vai dar um número negativo, porque é uma potência com expoente par, ele não dá negativo, certo? Pelas regras dos números inteiros, não é isso? Então, a gente diz que não se define em R, ok? A raiz com expoente par, com índice par, se ela for negativa, ela não se define em R. Nós temos aqui outro exemplo da 81. Fazendo a decomposição da 81, nós encontramos também o 3 se repetindo 4 vezes, mas, como disse anteriormente, se elevarmos o número 3, né, colocando ele aqui, mesmo que ele fosse negativo, ele sendo negativo, né, se eu multiplicar, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos, e menos vezes menos dá mais, portanto não vai dar mais 81. Então essa raiz ela também não se define em R. Vamos para o segundo caso. O segundo caso é quando o índice é ímpar. Vejamos aqui, o índice é ímpar, que é o número 3, né? E aqui nós temos o menos 8. Vamos fazer a decomposição do número 8, certo? Fazendo a decomposição do número 8. 8 é divisível por 2, que dá 4. 4 divisível por 2, que dá 2. 2 divisível por 2, que dá 1, certo? 2 que se repete 3 vezes, né? Então, encontramos aqui o número 2. E esse resultado é possível, pois menos 2, colocarmos menos 2 elevado a 3, vai dar igual a menos 8, certo? Portanto, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, ok? Vamos para o próximo exemplo. A raiz de quinta de menos 243. Então, fazendo a decomposição do número 243, nós vamos encontrar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. O número 3 se repete 5 vezes aqui, né? Portanto, se aqui é um número negativo, essa raiz vai ser também um número negativo. O menos 3, se eu elevar a 5, vai dar menos 243. Portanto, encontramos aqui a raiz quinta de menos 243. Então, quando o índice é ímpar, a raiz negativa ela tem solução nos reais. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.